E aí, nós gravamos essa aula e colocamos, o link já está aqui, que é esse aqui, ó, Economia e Direito. Então, como nós estamos fazendo uns vídeos de 20, de 25 a 30 minutos, no máximo, então, nós gravamos aqui, fizemos a captura de tela e gravamos a aula nossa de Economia e Direito, colocamos o material para vocês, hoje, na semana 8, nós disponibilizamos o slide para vocês também, que é um slide explicativo, colocamos um material para vocês, tá? E colocamos o link da videoaula Economia e Direito 2, está lá também. Ao clicar no link, entra aqui na página, ao clicar no link aqui, vocês vão direto para o canal lá do YouTube e assistam essas aulas, tá? Durante a semana, tá bom? O Júnior acabou de falar aí, marca minha presença, tá marcando sua presença, porque eu já estou gravando, tá aqui no chat, né? Essa é uma das formas de gravação. Eu estou usando o Hangouts Meet, que ele grava, tá? É a ferramenta do Google, e então ele grava, ele marca as presenças, ele marca o tempo tudo direitinho, então tem a questão da presença aí de vocês, tá? A gente estava usando o Skype, mas o Skype não grava, e também o Zoom, ele grava, mas é 40 minutos só, e estava dando aquele problema. Então, agora nós estamos usando o Hangouts Meet, então, na hora que termina a gravação, a aula aqui, uma hora depois, ele disponibiliza o link, no máximo uma hora, e aí a gente posta o link gravado da aula para vocês aqui, tá? Bom, gente, o Júnior está preocupado aí, né, com a presença, e eu acho que outros de vocês também estão. Então, a presença, a gente tem várias ferramentas de marcarem a presença de vocês. A Pró-Reitoria Acadêmica, ela pediu para a gente fazer isso, porque, infelizmente, em algumas turmas, não é o caso de vocês, tem uma frequência baixa de pessoas que estão entrando, né? Então, nós estamos querendo que vocês tenham frequência maior, nós estamos querendo que vocês, além da frequência maior, tenham uma qualidade boa de ensino, mas vocês têm que fazer o acesso. Então, tem que contribuir. Alguns de vocês, infelizmente, de vocês de uma maneira geral, não é a turma de economia do quinto período, tá? Não tem conseguido, não tem entrado, por N motivos. Mas aí a gente, então, precisa de documentar isso no AVA aqui também, que é nesse portal, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós modificamos aqui a estrutura toda, e a cada momento que vocês entrarem em cada uma dessas atividades aqui, em cada semana dessas aqui, vocês estarão registrando o tempo de vocês, a entrada de vocês, quanto tempo vocês ficaram, quantas vezes vocês entraram no decorrer da semana. Então, gente, a partir do momento que vocês verem uma sala de aula dessas assim, pronto, desse modelo, vocês entrem, é essencial, é primordial que vocês possam entrar aqui nessas salas de aula, tá bom? É importantíssimo isso. Não esqueçam disso daí, tá? Bom, além disso, também tem os vídeos explicativos, tá? Hoje e semana passada, nós gravamos a aula, disponibilizamos para vocês, está tudo bem aqui. A aula de hoje, com um tema que era Terminando Economia e Direito, também está gravada, mas nós fizemos a captura de tela, colocamos aí para vocês, para que vocês possam entrar e registrar a presença. Porque tem muitas pessoas que ainda não estão entrando, tá? E aí eu coloquei um fórum de dúvida, tá? Esse fórum de dúvida é outro fórum, é um outro local que a gente tem para nós pegarmos e nós criamos esse fórum de dúvida com o objetivo de mostrar para vocês, de vocês entrarem, marcarem a presença e se tiverem uma dúvida que possa ser tirada. Então, nós estamos experimentando com vocês esse fórum de dúvida, para vocês entrarem, verem se
assistirem os filmes, o vídeo aula, ler o material, se tiver alguma pergunta, para a gente interagir durante uma semana, tá? Esse fórum, nós vamos fazer isso durante uma semana. Geralmente, o fórum de dúvidas é feito no dia da aula, tá? Então, no período da aula, ou no máximo no dia da aula, a gente deixa lá disponibilizado para que vocês, ou um dia posterior. Mas eu vou deixar uma semana para que todos familiarizem com essa ferramenta, e a partir de semana que vem também a gente vai pôr um chat. Tudo isso, gente, para registrar a participação de vocês, tá? Neste fórum de dúvidas aí, eu coloquei fórum de dúvidas sobre a atividade proposta, tá? Ah, atividade proposta sobre o capítulo 3 e sobre a aula do capítulo 3, tá? Veja, aqui, se vocês entrarem ah, na semana 8 tem um envio de atividades. Então, esse envio de atividades, como vocês sabem, deixa eu ver aqui. Caroline, o professor colocou o link no AVA? Sim, coloquei, Caroline. Está dentro da semana 8, tá? Eu também quero presença, tá? Eu coloquei. Tá, tem atividade também. Eu estou explicando aqui, Lara. Aí eu já explico. Manoel, tudo bem? Aham. Não, tudo bem. De boa, viu, Carolina? Então, você entra no link da semana 8, lá já está gravado a aula, tá? Olha, gente, aqui, veja bem, na aula de hoje, eu coloquei aqui uma aba separadinha, atividade 3, tá? Vão clicar nessa atividade 3, tá? E o que ela é? São 10 perguntinhas aqui a respeito da aula de Economia e Direito que vocês já tiveram semana passada e essa semana que já está postado ali, que é a partir da questão 6 à questão 10, tá? E a questão 1, a questão 5, é a questão sobre crescimento e desenvolvimento econômico, tá? Então, hoje nós vamos ter rapidamente aqui uma introdução ao crescimento econômico e desenvolvimento econômico, e vocês vão respondendo, o material vai estar postado para vocês, tá bom? Tá? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês respondam essas questões e vão me enviar essas questões, tá? Responda essas questões e vão me enviar. Só que vocês vão me enviar essas questões bem aqui mesmo, tá? Vocês não vão me enviar, vão aqui, tá vendo onde é que tá essa barrinha aqui, essa setinha? Então, alguns de vocês sabem como fazer isso, a maioria sabe. É só fazer essa questão lá em Word, converter ela em PDF ou em Doc, o que vocês quiserem, ou fazerem ela manuscrito, tirar a foto para mim e arrastar e colocar aqui, tá? Vocês vão fazer isso, tá? E essas questões, elas automaticamente vai estar registrado a nota de vocês e esse trabalho vale 30 pontos, tá? Então, vocês precisam fazer. Se vocês quiserem organizar e fazerem de dupla, sei lá, organizem, façam, tá? E me enviem essas questões para mim. Vocês têm que me enviar essas questões até o dia 17 de abril, tá? Às 23 horas e 59 minutos. Por que que eu estou pedindo isso, gente? Porque no dia 18 é a nossa prova, no dia 18 é a nossa prova, e eu não, segundo a orientação da PROACAD, a semana de prova não é a semana para fazerem trabalhos, é semana para vocês estudarem. Então, como orientação e recomendação da própria PROACAD, vocês têm até o dia 17 para fazer todas essas atividades, e durante esse período de hoje, até o dia 17, vocês podem fazer, tirar dúvidas se tiverem comigo, tá? Pode fazer de dupla,
grupo de 3 pessoas, sei lá, e fazerem, e me enviarem. Só que vocês não vão me enviar de dupla, ou de grupo, vocês vão me enviar individualmente. Por quê? Porque a nota vai sair junto. Senão, a nota não sairá junta. Entendeu, ô Carol? Entendeu aí, Carol? É até maio, eu acabei de olhar. Carol, você entendeu que você é representante? Então, me ajude aí com a turma sua para avisar que até o dia 17, tá bom? Essas atividades, por recomendação, porque muito provavelmente a PROACAD fechará essas atividades. Eu vou modificar aqui agora, já já, tá? Então, aí vocês me enviem isso daí até o dia 3. E o fórum de dúvidas, vocês entram lá, vai escrevendo, às vezes eu não respondo na hora, mas o importante é o registro de vocês, tá? Eu quero o registro de vocês e a participação, que vai ser emitido um relatório. Não só eu, a coordenação e a direção vai emitir esse relatório e tudo isso vai compor notas, tá? Então, observem isso direitinho aí, com carinho, e façam isso aí. Beleza, gente? Você entende até alemão? Eu sei disso, Carol. Que bom. Então, ok. Então tá, gente. Dúvida por enquanto? Pergunte lá no chat, pergunte lá no fórum sobre isso. Aí vocês perguntem e eu vou respondendo lá no fórum de vocês. Isso é importantíssimo, tá bom? Se tiverem sobre a disciplina ou não, tá? Então tá joia, gente. Olha, hoje eu queria falar com vocês sobre crescimento e desenvolvimento econômico. Então, eu vou colocar essa tela aqui para vocês, tá? Vamos lá, para vocês verem. Todo mundo já está vendo essa tela? Responder. Sim. Muito bem, então tá bom. Olha, às vezes essa tela vai sumir e o meu rosto também vai sumir, porque eu tenho que ir e voltar, porque toda hora um me chama para entrar na aula, tá? Então, às vezes ela some, mas a gente volta. Se sumir, é só me falar. Beleza? Então, vamos lá para a nossa aula hoje. Gente, hoje nós vamos discutir com vocês crescimento e desenvolvimento econômico, tá? Se pensa que crescimento e desenvolvimento econômico são termos iguais, são termos sinônimos. Na verdade, eles são temas diferentes. Crescimento econômico está relacionado com valores, está relacionado com quantidade. Desenvolvimento econômico está relacionado com qualidade, com condições de bem-estar, que é o que nós vamos discutir com vocês e mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que crescimento econômico e desenvolvimento econômico não são termos sinônimos. Eles têm muita coisa a ver, mas eles são diferentes. Cada um diz respeito a alguma coisa diferente, que nós vamos ver agora com vocês. Bom, a primeira coisa, crescimento econômico está relacionado com o aumento regular da produção de bens e serviços numa determinada sociedade referenciada no tempo e no espaço. Crescimento econômico está relacionado com a grande oferta de produtos que são sempre disponibilizados dentro das estruturas de mercado. Quanto maior for as produções, o aumento de produção, tanto de bens, da disponibilidade desses bens no mercado,
ou serviços disponibilizados no mercado, aí nós vamos ter um crescimento econômico. Então, na medida que haja essa disponibilização, um aumento crescente, tá? Desta produção de bens e serviços, significa que está havendo um crescimento econômico. Então, isso daí é a primeira condição para que haja crescimento econômico. Segundo, só referenciando, é a mesma coisa, traduz-se na produção. Crescimento econômico, já falamos com vocês. Por crescimento econômico, nós não estamos preocupados com o bem-estar das pessoas. É muito comum se imaginar que a qualidade de vida das pessoas, como acesso à educação, por exemplo, ou saúde, está relacionado com o crescimento econômico. Não, está relacionado com a questão do desenvolvimento econômico. É lógico que o crescimento econômico, o aumento da produção de bens e serviços, se dá principalmente por causa do aumento de renda. Se há um aumento de renda, as pessoas então têm condições de pagar um atendimento, ter melhores condições de saúde e educação, lógico. Mas esse não é um item que relaciona com o crescimento econômico, tá? Este é um item de desenvolvimento econômico. Então, crescimento econômico não está preocupado com o bem-estar das pessoas, está preocupado no nível, tá, de renda das pessoas. Também não está preocupado com o ambiente, com o meio ambiente, não está preocupado com aquilo onde as pessoas vivem, como as pessoas vivem, tá? Terceiro, o crescimento econômico, ele não é muito pertinente aos países pobres. Os países pobres, eles têm PIB baixo, um produto interno baixo. Significa que eles produzem muito pouco, tá? E a renda constante dos países pobres é uma renda baixa ou decrescente que vai diminuindo sempre na medida em que a população vai aumentando ou que vai havendo também aumento de inflação, tá? Geralmente, tá? O crescimento econômico acontece, lógico, em países em desenvolvimento ou em países desenvolvidos, que têm uma renda per capita muito alta. Tendo esta renda per capita alta, tá? Então, eles têm mais possibilidade de renda, tá? A taxa de poupança também é constante, alta, ela é bastante alta nos países mais ricos. Nos países pobres, a taxa de poupança é muito pouco, é quase que inexistente, pois as pessoas não têm dinheiro para o seu sustento do dia a dia e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico. Pois bem, desenvolvimento econômico o desenvolvimento econômico ultrapassa a ideia de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque está relacionado, como nós já falamos com vocês, com um nível qualitativo de vida, de melhoria de condições de vida das populações, né? Então,
Quando você olha um aumento considerável nas condições de saúde de um povo, quando há melhores condições de alimentação, onde as pessoas não estão, por exemplo, subnutridas, melhores condições de habitação, por exemplo, quando pessoas não estão morando em guetos ou favelas, ou quando há melhores condições de educação da população, com um baixo nível de analfabetismo, então nós vamos ter um desenvolvimento econômico. Então, essa é a grande diferença entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico. O crescimento econômico está relacionado com valores monetários, com aumento de produção, com aumento de renda, com crescimento de salário, por exemplo, tá? Com aumento de poupança. Então, está relacionado com dinheiro. A questão do desenvolvimento econômico já está relacionado com o bem-estar social, está relacionado com o aspecto qualitativo, com o aspecto de qualidade das pessoas, tá? Melhores condições de vida, melhores condições de habitação, e etc, tá? Este conceito, o conceito de desenvolvimento econômico, interessa muito mais aos países emergentes, ou seja, países em desenvolvimento, tá? Pois, na medida em que há uma melhor qualidade de vida, alguns problemas crônicos dos países emergentes ou em desenvolvimento, como a poluição, o aumento ou diminuição da população, a escassez das matérias-primas, o uso de drogas, a violência urbana, estes problemas crônicos, eles vão sendo paulatinamente sendo resolvidos ou mesmo diminuídos, né? Então, por exemplo, países com alto índice de desenvolvimento econômico, eles procuram diminuir o valor diminuir a quantidade de população. Em países pobres, as pessoas que compõem o número de pessoas que compõem uma família, por exemplo, é altíssimo, varia mais ou menos na faixa de 5, 6 pessoas hoje, atualmente. Em países mais desenvolvidos, o número de pessoas que compõem uma família é entre 3 e 4 pessoas. O que significa isso? Que as pessoas limitam o número de pessoas dentro da família com a intenção de garantir, de ter uma qualidade maior no... de ter uma qualidade maior no seu bem-estar na sua vida, familiar, tá? Outra coisa, a questão da violência urbana. Países que são menos desenvolvidos, eles têm um maior número de pessoas, por exemplo, que estão desempregadas. Essas pessoas desempregadas acabam se envolvendo aí no mundo dos roubos, dos furtos, do consumo de drogas e assim por diante, e isso, logicamente, leva a uma escalada da violência urbana. Então, todos os países que vivem em momentos de crise econômica, situações como essas daqui, elas tendem a crescer e crescer muito rapidamente. Por exemplo, no Brasil, fazendo um link com o curso de vocês, direito, né? Que estuda a questão de drogas, direito penal. No Brasil, morreu no ano passado 65 mil pessoas de violência urbana aqui. Então, isso daí é um problema seríssimo. Isso é um problema decorrente, muitas vezes, da questão da crise econômica. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde 11% da população estava desempregada. Então, isso gera um efeito negativo, tá? E sobre o desenvolvimento econômico, nós já falamos, poucos são os países desenvolvidos,
e o crescimento e o crescimento de ricos e pobres. Ou seja, países desenvolvidos, reconhecidos dentro da ONU, praticamente nós temos o G20, né, os 20 países mais ricos do mundo, dos quais o Brasil faz parte. Assim, uma questão até um pouco contraditória, porque o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, caberia, se a gente fosse classificá-los, ele caberia muito mais como um país em desenvolvimento, tá? Bom, mas mesmo assim, nós temos poucos países que são desenvolvimentos, o crescimento de ricos é poucos, e há um crescimento muito grande de pobres, pois o sistema vigente no mundo ocidental, no mundo atual, é praticamente o capitalismo, e o capitalismo, ele é o opressor. O capitalismo, alguém tem que perder mais. Alguém vai perder, né? Ah, e aí, nós já falamos aqui com vocês o conceito, o desenvolvimento econômico, ele é um conceito multidimensional, que pressupõe melhorias, tanto no próprio nível econômico e no nível social e de todos os membros da sociedade. Ou seja, para que haja desenvolvimento econômico, é necessário que haja crescimento econômico, que haja um crescimento na produção de bens e serviços, no aumento de renda constante e nos níveis sociais de uma sociedade, como nível de saúde, educação, segurança pública e outros que nós vamos ver aqui. É importantíssimo, então, que isso aconteça para que haja desenvolvimento econômico, tá? Então, para que haja desenvolvimento econômico, é necessário que haja crescimento econômico. Segundo, desenvolvimento econômico está relacionado com o bem-estar das pessoas. Terceiro, para que haja desenvolvimento econômico, é imprescindível que haja uma redução das desigualdades sociais. Enquanto houver, enquanto os níveis de desigualdades sociais forem altos, o desenvolvimento econômico estará mais distante. Vamos pensar aqui no Brasil. O Brasil é um país que é um dos 5 países em que há mais concentração econômica. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que o nível de riqueza, o nível de renda, o nível de produção do país está concentrado num grupo pequeno de pessoas. Tá? Se está concentrado num grupo pequeno de pessoas, significa dizer que uma parcela pequena da população brasileira, denominada de ricos, detém o controle de grande parte de tudo aquilo que o país produz, e levando à marginalização das pessoas que ganham pouco. Então, esse é um problema de desigualdade social que tem que ser superado. Quarto, um país que está em vias de desenvolvimento econômico, ele procura garantir os direitos humanos. Quanto mais os direitos humanos forem respeitados dentro de um país, significa dizer que ele se está aproximando mais dos níveis altos de desenvolvimento econômico. Se isso não acontecer, os níveis são mais baixos. Vocês podem observar isso em qualquer país onde os níveis de direitos humanos são baixos. Cuba, por exemplo, Venezuela, Coreia do Norte, são países em que o respeito aos direitos humanos são muito baixos, e são países que não são desenvolvidos economicamente. Tá? Preocupa-se também, países em desenvolvimento econômico, preocupa-se com o ambiente e com as gerações futuras. Todos nós aí, o tempo todo, somos
estudamos aí a questão do meio ambiente, da necessidade da preservação do meio ambiente, e se destaca a ideia de desenvolvimento sustentável. O que é isso? É a própria preservação do meio ambiente para garantir as coisas mais importantes para as nossas subsistências, né? Como, por exemplo, a preservação das florestas, e outras tantas coisas que nós somos dependentes do próprio meio ambiente. Então, isso é imprescindível, tá? Bom, sobre a ideia do desenvolvimento econômico ainda, é necessário o acesso de toda a população a um grau mínimo de satisfação das necessidades básicas. O que significa isso? Que a população ela tem que ter um mínimo de acesso a algumas necessidades, tais como, por exemplo, educação. Todo mundo tem direito à educação, principalmente a educação básica. É uma condição mínima necessária para que a pessoa comece, no mínimo, a desenvolver uma reflexão crítica, né? Outra coisa, que em época de Covid-19, é necessário que a pessoa tenha pelo menos um atendimento básico à questão da saúde, que está difícil hoje, né? Então, para que haja desenvolvimento econômico, as pessoas têm que ter o acesso a um grau mínimo dessas necessidades básicas. Segunda, igualdade de oportunidade para toda a população, independente do seu sexo, etnia, religião ou classe social, coisa que nós não estamos tendo, né? Característica até do país capitalista, mas mesmo assim existem muitos países capitalistas que oferecem oportunidades para as pessoas. Quanto mais um país tiver concentrado a renda, o poder econômico, a produção na mão de um grupo de pessoas, essas oportunidades elas serão mais escassas, né? Isso a gente poderia falar aqui ainda sobre a questão do sexo, a questão da raça, questão da religião ou classe social, ou seja, mulher, o negro, o pobre, o estrangeiro, aqueles que são de outras religiões que não são, que não está de acordo com as religiões oficiais, enfim, todos eles não têm os mesmos níveis de igualdade de oportunidade, né? Independência do processo de desenvolvimento, não dependendo de modelos impostos pelo exterior. Ou seja, é natural que cada país que almeje o desenvolvimento econômico, ele tem a sua própria política para crescimento e desenvolvimento econômico, né? Existem muitos países que recorrem o tempo todo a ajudas internacionais, a fundos monetários, a bancos interamericanos de desenvolvimento. Ora, todas as vezes que se recorre a isso, você se torna dependente desses grupos, dos países, dos bancos, e aí você vai ter que seguir o padrão estabelecido por outros. E aí é problema na certa, né? Então, é muito difícil um país alcançar o desenvolvimento quando ele é dependente economicamente de outro, de um organismo ou de um outro país, tá? Gente, é imprescindível, na hora que vocês leiam sobre isso, provavelmente deve cair na prova de vocês o que é a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, tá? E tem um índice, e também deve ter, cair na prova, o índice de desenvolvimento econômico. O que é o índice de desenvolvimento econômico? O índice de desenvolvimento econômico é um índice que mede o resultado do desenvolvimento econômico de cada país. Ele é chamado de IDH, tá? Esse IDH é o resultado de três variáveis. É o resultado de três variáveis, tá? Essas três variáveis são o PIB por habitante.
que se traduz no rendimento por habitante. PIB significa Produto Interno Bruto, tá? Quanto mais alto for o nível de produção de um país, tá? Maior é o rendimento deste país. Então, este índice, ele pega tudo aquilo que um país produz durante o ano, divide ele por número de habitantes, e aí tem um valor do rendimento por habitante. Quanto mais alto for esse rendimento, quanto maior for o valor desse rendimento, mais próximo este valor, quanto mais alto for, mais próximo ele está próximo ao índice de desenvolvimento humano, tá? Segundo índice super importante que mede o IDH é a taxa de alfabetização. A taxa de alfabetização é o que mede informa o nível de instrução de cada pessoa dentro de cada país. Então, quanto mais alfabetizado for, com qualidade essa alfabetização, maior é o nível de instrução. Por quê? Porque tem uma reflexão crítica, daí desenvolve mais atividades, tem mais capacidade produtiva, enfim, a educação é primordial, né? Então, quanto mais alta a taxa de alfabetização for, mais próxima um país está do nível de desenvolvimento econômico, tá? Nós falamos em taxa de alfabetização com qualidade. Aqui no Brasil, nós temos aí uma taxa de alfabetização no limite nós temos mais ou menos 15 milhões de analfabetos, né? Esse índice vem caindo ano após ano, mas existe uma crítica que se faz muito para definir essa taxa de alfabetização aqui no Brasil, pois para o governo, muitas vezes, você saber escrever o seu nome, saber identificar-se, né, ter um número de identidade, saber identificar, saber escrever o nome, saber o alfabeto, você já está alfabetizado, né? Esse é um problema sério. Nós já discutimos isso em outra ocasião. Outra coisa, esperança média de vida, que traduz uma vida longa e saudável. Ou seja, quanto mais alto for a média de vida de um povo, também significa, quanto mais alta for essa média de vida, significa dizer que o índice de desenvolvimento também é mais alto, né? Então, no início do século XIX, na segunda metade do século XIX, o brasileiro vivia, em média, 52 anos, né? Então, hoje, o brasileiro está vivendo 72 anos. Significa que ele já aumentou sua expectativa de vida. Quanto maior essa expectativa de vida, melhor ele vive mais e se pressupõe que vive com mais qualidade de vida. Então, esses 3 índices aqui são importantíssimos, tá, gente? São muito importantes na medição do IDH de um país. Ok? Aí. Bom, o IDH permite caracterizar o nível de desenvolvimento dos países, tá? Esse nível, ele varia de 0 a 1. Prestem atenção, se caísse na prova. O IDH permite caracterizar o nível de desenvolvimento dos países. Ele varia de 0 a 1, numa escala, 0 a 1, tá? Um índice elevado que caracteriza um país em desenvolvimento, ele é superior a 0,8. O nível médio está entre o valor 0,5 e 0,8. E o valor baixo, se for inferior a 0,5, tá? O Brasil, ele tem níveis
Tem várias medições ainda, que depois nós vamos discutir com você, mostrar na próxima aula com vocês, outros níveis, outro valor que demonstra o IDH, tá? O Brasil, ele está no nível médio, ele está perto de 0,6, em alguns órgãos falam que está 0,65, etc, tá? Então, ele está no nível intermediário, tá? Bom, o nível de IDH, ele resulta, tá? Ele resulta um maior PIB por habitante, uma taxa mais alta de alfabetização e uma esperança média de vida. É o que falamos com vocês o tempo todo. Isso traduz no aumento de rendimento, quer dizer que o povo ganha, a população, de maneira geral, ganha, tem um aumento de renda, tá? Esse aumento de renda, ele vai aumentando paulatinamente, tá? Tem um nível de instrução também alto e tem uma longevidade alta também, tá? Ou seja, vai vivendo mais e mais um pouquinho, tá bom? Bom, bom, para que haja um aumento, para que haja um planejamento, para que haja um desenvolvimento econômico constante, é necessário que haja um planejamento social. No livro, nos textos que nós vamos trazer com vocês, o autor trabalha muito isso daí, né? Então, o número da população cresce assustadoramente, tá? Então, nós vivemos uma explosão demográfica muito grande. E isso dificulta esse planejamento econômico social, tá? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tínhamos uma população de mais ou menos 30 e poucos milhões de pessoas aqui no Brasil, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, chegando hoje, nossos dias, nós somos um país com 208 milhões de habitantes. Então, em 70 anos, nós praticamente mais do que triplicamos o número populacional, né? E isso dificulta, gente, qualquer planejamento econômico, né? Nós já conversamos com vocês, nós temos escassez de matéria-prima muito grande, nós não temos recursos econômicos, os nossos salários são baixos, o nível, a questão social é preocupante, enfim, tudo isso prejudica esse planejamento econômico, devido a isso que nós chamamos de recursos humanos. Os recursos humanos, de uma maneira geral, são sempre baixos. A segunda questão hoje que prejudica muito a questão do desenvolvimento econômico é a questão do meio ambiente, né? Então, nós, homens, destruímos o meio ambiente, né? O tempo todo aí existem catástrofes e catástrofes aí que mostram essa destruição do meio ambiente, né? Buraco na camada de ozônio, desmatamento, enfim. Bom, para que haja isso, para que haja um desenvolvimento econômico, social satisfatório, é imprescindível que haja programas de desenvolvimento sustentável. E o que significa isso? Significa o uso racional dos recursos disponíveis de modo a garantir o retorno econômico e social à sua aplicação. Por exemplo, nós temos aí a floresta amazônica, uma riqueza incalculável, só que estamos destruindo as nossas florestas. E aí nós não estamos fazendo um bom planejamento racional desses recursos, e se continuar assim, talvez dentro de 50 anos, a vaca foi para o brejo, né? Outra coisa, a questão do nível de conhecimento.
Quanto maior o nível de instrução, maior aumenta o nível de conhecimento. O conhecimento hoje é imprescindível, é uma das maiores fontes de riqueza, né? O avanço da tecnologia hoje, quem detém a tecnologia, quem detém o conhecimento, detém uma grande fonte de riqueza, tá? Então, nós temos que diminuir o analfabetismo e assim por diante. Ou seja, os países, para alcançar um nível de desenvolvimento econômico satisfatório, têm que saber lidar com essas questões ambientais, das questões humanas, a questão do conhecimento, para planejar, para fazer um bom planejamento dentro do aspecto econômico e social, tá? Bom, um dos problemas que mais atrapalham essa questão do crescimento e desenvolvimento econômico é essa questão da pobreza, né? Nós temos aí mais de 60% da população mundial, que hoje está em mais de 7 bilhões de pessoas, que vivem em situação de pobreza. É muito ruim, isso é péssimo, né? Então, existem muitas pessoas vivendo aí com atividades econômicas de subsistência, né? Empregos informais, que vivem de empregos informais, de subemprego, que vivem simplesmente, que trabalham hoje para comer de noite, e assim por diante, né? Então, é uma situação muito difícil hoje de grande parte da população mundial, não só a brasileira, mas mundial, nesse sentido, né? As disparidades econômicas regionais são muito grandes. Vejam, por exemplo, né, as diferenças entre a região sul, sudeste, região sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste. São gritantes, isso para nós falarmos aqui do Brasil, né? Agora, imaginem, por exemplo, as diferenças regionais entre Estados Unidos, entre América do Norte e Europa, entre Europa e Ásia, entre Ásia e América Latina, entre América Latina e África, e assim por diante, né? Então, as diferenças são muito grandes, essas disparidades são muito grandes, tinham que ser melhor redistribuídas essas desigualdades econômicas. E o baixo nível de educação, né? Que impede o acesso amplo geral das camadas mais baixas da população, tá? É muito gritante ainda, né? Países em várias partes do mundo, os níveis há um baixo nível de educação. Aqui mesmo no Brasil, em relação a países europeus, em relação a vários países latinos, para não ir muito longe, é gritante, né? Em relação, por exemplo, à Argentina, em relação ao Chile, é muito triste essa situação do baixo nível da educação. Ok? Ok, gente? Alô? Ok, gente, pode falar. Pode escrever. Aí, essa é uma das dificuldades. A gente não sabe se vocês estão aí, às vezes foram para outro lugar, né? Gente, então é isso, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui, nessa aula. É imprescindível que vocês leiam o material, tá? Nós estamos baseando as nossas aulas naquele livro que vocês fizeram os exercícios, tá? Nós estamos ali fazendo, tá? Baseando essas aulas. Muita gente tem este livro. Esse livro está na biblioteca virtual. Pode ir olhando ele. Se eu não me engano, é capítulo 15. E aí eu vou pedir até para a Caroline. Eu tenho esse livro baixado em PDF, tá? E aí vocês podem acompanhar esse livro. Só que o meu livro baixado em PDF é uma versão um pouco antiga, então pode variar o nome dos capítulos. O capítulo 7, às vezes ele está no capítulo de estruturas de mercado, por exemplo, e na minha versão está no capítulo 5. Somente isso, vocês pegando o nome,
dá para vocês identificarem, fácil de saberem como é que fazem isso. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês lá, para vocês terem um contato melhor e estudarem cada capítulo e aprofundarem mais sobre esse assunto. Se quiserem, Caroline, aí depois eu posto lá no liceu, eu posso até postar, mas lembrando que tem essa questão da dificuldade. Não é dificuldade, é questão de edições, somente isso, tá? Vou postar lá para vocês, então. Gente, leiam e respondam as questões. Se você tiver dúvida sobre isso daqui, escrevam lá no chat e eu respondo vocês, que é outra forma de marcar a presença de vocês. Beleza, sim, gente? Beleza. Ixa, beleza? Quem falou isso? Beleza. Tô brincando. Né? Tá, Carol? Fui eu. Eu vou, então, parar a gravação, tá bom? Vou despedir de vocês e vou estar lá no chat. Vou ficar lá até as 8h40, depois eu vou para outra sala de aula, mas a gente responde aí. Olha, esse fórum vai ser sempre aberto no dia das nossas aulas, e aí eu vou fechar, tá? Porque a função é para marcar a presença de vocês, principalmente. Então, vou deixar isso lá essa semana. Mas, na partir de semana que vem, nos nossos fóruns ou chat, vai ser só para o dia de aula. Tá bom, então? Então, tá. Boa noite para vocês. Deixa eu interromper a gravação. Interromper